Então, mais uma aula do Caderno Aprender C para o terceiro ano do ensino médio. Então, nessa aula, são reconhecendo as sequências numéricas e reconhecendo padrões. O objetivo são reconhecer uma sequência numérica, PA ou PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Identificar as sequências como progressões aritméticas e geométricas, identificar um padrão numa sequência numérica, PG, identificar a razão de uma PG, calcular o termo geral de uma PG sem uso da fórmula, identificar a relação de dependência entre as variáveis envolvidas no problema, definir função do tipo exponencial, construir o gráfico da função do tipo exponencial no plano cartesiano. Então, bastante exercício aí, né? Já deu para ver. No primeiro exercício aqui, análise das sequências numéricas a seguir e complete-as até o sexto termo. Tá? Bem tranquilo esse exercício, porque é o seguinte, nós temos aqui na letra A 3 números, e eles formam uma sequência numérica, 5, 8 e 11. Eu já consigo reparar que de 5 para 8 e de 8 para 11, esse número está aumentando. Tem duas operações que eu posso fazer para aumentar os meus valores, uma continha de mais e uma continha de vezes. Nesse momento aqui, 5 para 8, eu acredito que seja mais próximo de uma continha de mais do que uma continha de vezes, tá? 5 mais 3, 8, e 8 mais 3, 11. E completar essa sequência para encontrar até o sexto termo, então nós teríamos que encontrar aí mais 3 termos, né? Encontrada essa razão dessa sequência numérica, fica fácil descobrir que o próximo termo é 11 mais 3, 14, tá? Então, aqui você tem 14, 17 e 20. Então, o termo geral é igual ao antecessor adicionado por 3. Tá? O que isso quer dizer? 5 mais 3, 8. Quem é o antecessor do 8 nesse exercício, nessa sequência? É o 5. Então, o seu antecessor adicionado por 3, 5 mais 3, 8. Tá? Bem tranquilo, bem rapidinho esse exercício. Tá? Na letra B. Letra B é bem interessante porque, olha só, um valor é positivo e logo depois vem um valor negativo. Aí um positivo e um negativo. Também, tá? Você pode reparar que os números estão aumentando. O sinal não, o sinal deixa ele negativo, tá? Mas de 2 vai para 4, de 4 vai para 8. Tem uma regrinha aí da multiplicação que fala para mim que sinais diferentes mantém-se o sinal negativo. E para sinais iguais, mantém-se o sinal positivo, tá? Então, ao ver aqui, na letra B, de 1 para 2, 1 vezes 2, 2. Só que eu preciso de um 2 negativo. Então, eu acredito que é vezes menos 2, tá? Então, menos 2 vezes menos 2, olha, menos com menos 4, positivo. Tá aqui, beleza, certinho. Tá? Então, após o menos 8, né, tem menos 16 e menos 32, tá? Então, olha só, menos 32 vezes, foi até, ok, tem 4 termos, mais 2, 6, né? Então, tá certinho, pronto, não preciso mais fazer outra linha dessa, tá? Na letra C, 2, 7, 12, 17, novamente está aumentando. Na tabuadinha do 2, qualquer coisa que eu multiplicar por 2, eu acho que não vai chegar no 7, tá? Então, a gente já começa a reparar aqui que é um termo adicionado por 5, né? Então, o próximo termo é 22, depois 27. Na letra D, 2, 6, 18, 54. Aqui, esses números estão aumentando e de uma forma considerável. Eu acho que só somar aqui não vai ser possível, tá? Então, encontramos que 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. 162 vezes 3, 486, tá? Então, quando a gente fala de analisar a sequência numérica, encontrar os seus termos, né, e sua razão, na verdade, descobrir se ele está sendo somado ou se ele está sendo multiplicado e por qual número que isso está acontecendo. Na letra E, 28, 21, 14, 7. Opa, está diminuindo esse valor. Pode ser uma divisão ou
uma subtração, tá? Então, aqui eu acredito que seja o quê? Menos 7. Pode parecer até uma continha de vezes aí da tabuadinha do 7, ó, mas não é. 28 menos 7, 21. 21 menos 7, 14. 14 menos 7, 7. 7 menos 7, 0. 0 menos 7, menos 7, tá? Bem interessante esse exercício. E você pode reparar aí que no caderninho do aluno ele vai continuando esse exercício, tá? Que eu vou deixar aí para você verificar as próximas sequências. Bom, vamos lá, né, ver da letra F em diante. Então, na letra F, 256 diminui lá para menos 64, bem parecido com a informação que nós tivemos na letra anterior, né, na letra B, é isso? Então, na F, então, o que a gente pode reparar aí? Que está ocorrendo uma diminuição, tá? Em vez de uma multiplicação, tá? O valor está diminuindo, porém estão trocando sinal. Qual que é a outra operação que, ao fazer com sinais diferentes, nós também obtemos sinais positivos ou negativos? É através da divisão, tá? E como que vai estar representado essa razão de divisão, tá? Como o próprio nome diz, divisão, razão, né? Fração, né? A gente pode ter a fração, a gente pode ter um valor dividido aqui. E olha só que legal. 256 dividido por menos 4 vai mudar o sinal, vai ficar menos 64. E menos 64 dividido por menos 4 vai voltar o sinal positivo, vai dar 16 positivo. 16 dividido por 4, menos 4, depois menos 4 dividido por menos 4, 1, até chegar no menos 1/4. Tá? Lembrando que não temos que seguir aí mais do que 6 termos, tá? Letra G, menos 30, menos 26, menos 22, menos 18. Novamente, uma sequência que está diminuindo e eu acredito que está indo de 4 em 4. Só que olha só que legal aqui. Eu acho que eles estão somando 4 em 4. Vamos ver o que é a resposta? Tá? Cada termo está sendo adicionado por 4. Mas, professor, os valores estão diminuindo. Não, os valores estão aumentando. Tá? 26 para 22 pode parecer que houve uma diminuição, mas o sinal indica, tá, negativo, que eles estão chegando próximo do zero. E depois que os números negativos chegarem no zero, eles começam a subir, né? 1, 2, 3, 4, 5, sem o sinal negativo na frente. Então, estão tendo uma adição por 4. Lembrando, né, que a regra de sinal para adição e subtração é diferente, né, da regra de sinal da multiplicação e da divisão. Então, vamos imaginar que eu tenho uma reta aqui, que eu tenho uma linha, e estou no menos 30, tá? Você sabe que andar para a esquerda é andar negativamente. Andar para a direita é andar positivamente. Se eu fui de menos 30 para menos 26, eu andei para a direita, tá? Eu estou mais próximo do zero aqui, tá? Então, eu andei 4 unidades para a direita, tá? Estou indo aqui em direção ao zero, que está lá do outro lado, né? Pra gente fazer. Tudo bem? Tá? Parece uma coisa, mas não é. Tem que ficar atento aos tipos de operações que a gente está realizando, tá? Se é adição, subtração e, claro, nos seus sinais. Na letra H, 243, 81, 27, 9. Está diminuindo novamente, diminuindo
consideravelmente, né? De 243 para 81, baixa bastante esse número. Então, nós temos a divisão por 3. Olha só, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Tá bom? Letra I, menos 3, menos 5, menos 2, menos 9. E agora, esses valores negativos, eles estão aqui aumentando, tá? Então, eu acredito que será uma adição, mas uma adição por um número negativo, tá? Porque menos 3 para menos 5 quer dizer que aumentou o meu valor negativo, tá? Então, realmente, adicionei aqui por menos 2. Novamente, lembrando, olha, eu estou no menos... Vamos lembrar aqui que eu tenho sempre uma retinha, né? Eu tenho sempre uma linha. Eu estou no menos 3. Vou andar para a esquerda, vou andar negativo. Então, menos 2, né? Menos 1, menos 2. Vou parar no menos 5. Lembrando que aqui para a minha direita, certo? Eu ando positivamente, tá? Então, aqui deve ter um menos 2, o menos 1 e o 0. E do 0 para frente, só os números positivos, né? Do 0 para a direita, só os números positivos, tudo bem? Letra J. 4, 2, 1 e 1 sobre 2. Então, novamente, é uma divisão, né? Uma divisão por 2, tá? Então, olha só, essa é uma oportunidade bem legal para a gente rever uma importante propriedade aqui com fração. Por quê? Soma e subtração de fração tem que manter o mesmo denominador para ocorrer, certo? Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. E divisão de fração, tá? Só para vocês entenderem aqui, mas eu estou dividindo por 2 e perceba que só a parte de baixo, o denominador, é que muda. Então, quando nós estamos aqui, ó, de 1 sobre 2 e vamos dividir por 2, tá? O que é essa divisão por 2, tá? Eu posso colocar aqui, ó, dividido por 2. 2 é um número inteiro que eu posso representar em formato de fração. Quem que seria o denominador do 2? O 1. Então, lembrando, né, divisão de fração, 1 sobre 2, eu troco o sinal de divisão por multiplicação e inverto a minha segunda fração. O que é inverter? O 1 vai em cima, o 2 vai embaixo. E aí eu tenho numerador com numerador, 1, denominador com denominador, 4, tá? E tem também um outro formato, né? Que as pessoas gostam bastante, que é colocar 1 sobre 2 dividido por 2, tá? Aí aqui, novamente, nós vamos colocar o denominador 1 para o 2, certo? E vamos fazer os extremos pelos meios, tá? O que são os extremos pelos meios? É o 1 com 1 lá embaixo, que dá 1, e o 2 com o 2, que dá aqui. E essa é uma operação de multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4, certo? Então, o que eu fiz da primeira vez, a divisão, depois mudar para multiplicação e inverter a segunda fração, é os extremos pelos meios, tá bom? Mesma coisa. Tem muita confusão, ainda vejo bastante confusão de alguns alunos do ensino médio com divisão de fração, tá? Então, por isso achei importante passar essa retomada aqui, tudo bem? Então, aqui nesse exercício, ainda ele continua, né? Com a adição de número positivo. De todas as sequências que a gente viu, na letra A, C e G, não teve uma adição, mas foi com números positivos, né? Nós vimos também a adição de número negativo, na letra E e na letra I. A operação que eu fiz foi de adição, mas o número era negativo, certo? Multiplicação de um número foi na letra B e na letra D. Tá? Aí ele não fala se é positivo ou negativo. Divisão de um número foi na letra F, H e J. Então, ao analisar e descobrir se é uma adição por um número positivo ou um número negativo, se é uma multiplicação ou a divisão de um número, que essas sequências ocorrem, tá? É meio caminho andado para a gente descobrir a diferença entre o PA e PG, né? Entre uma progressão aritmética, que é soma e subtração, e uma progressão geométrica,
tá? Que é multiplicação e divisão, certo? No segundo exercício, as colônias de bactérias crescem muito rápido. Um laboratório, ao fazer uma experiência, colocou 20 bactérias em um meio propício ao seu desenvolvimento e observou que a cada hora o número de bactérias triplicava. Então, olha só. Aqui, ó, qual o número de bactérias após uma hora? Então, eu gosto sempre de pensar quando tudo começou. Tudo começou a 0 hora. 0 hora existe? 0 hora existe, tá? 1 segundo depois já não é mais 0 hora. Então, nessa hora, ele colocou 20 bactérias lá. E essa bactéria, em uma hora, ou seja, a cada hora, triplicava. Triplicar vem de triplo, de 3 vezes, tá? Então, na hora 0, eu tenho 20. Após uma hora, eu multipliquei por 3, tá? Então, eu tenho aqui que na primeira hora eu não tenho mais 20 bactérias, eu tenho 60, tá? E a cada 2 horas, se na primeira hora eu tenho 60, esse valor vai triplicar na próxima hora. Então, 60 vezes 3, 180. E a cada 3 horas, eu já estou com 180, vai triplicar a minha bactéria. Então, 180 vezes 3 igual a 540. E a cada 5 horas, professor, ele não fez 4 horas, não tem problema. Você pode fazer 540 vezes 3 e vai encontrar o valor de 4 horas. Então, aqui, ó, é de 4 horas. Certo? E 5 horas eu vou pegar o valor de 4.620 e vou multiplicar por 3. 4.860. E das 5 horas ele passou para 10 horas. Qual a quantidade de bactérias que eu tenho? Você pode fazer de hora em hora, das 6 até as 10 horas, para você chegar a esse valor, ou você já pode reparar que aqui está ocorrendo alguma coisa bem interessante, tá? Então, 2 vezes 3 dá 60, né? Desculpa, 20 vezes 3 dá 60. E aqui não seria 20 vezes 3 vezes 3? Por quê? Olha só. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 20 vezes 9. 20 vezes 9, 180. Opa, encontrei o mesmo valor aqui, tá? Então, para 3 horas, como que seria para 3 horas? Seria a minha primeira hora, vezes 3 vezes que vai multiplicar da primeira hora, 3 vezes da segunda hora e 3 vezes da terceira hora, tá? Que é a mesma coisa que 20 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 27, tá? Que dá 25 vezes 20, 540, certo? Se eu tenho essas maneiras de fazer a multiplicação, eu tenho aí duas maneiras para poder fazer essas sequências de bactérias, de crescimento de bactérias a cada hora. Posso fazer as multiplicações de 6, 7, 8, 9 e 10? Posso. Só que, terceiro ano do ensino médio, já temos que reparar que temos o que aqui? Temos potenciação. Olha só, 3 vezes 3 é a mesma coisa que escrever 3 ao quadrado. 3 vezes 3 vezes 3, opa, que eu coloquei 25, é 27, desculpa. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. É a mesma coisa que 3 elevado a 3, tá? Então, para 3 horas, 3 elevado a 3 vezes 20. Para 5 horas, foi 20, que é o meu inicial, e 3 elevado a 5, tá? Se você for lá pedir ajuda para sua amiga calculadora, você vai encontrar esses mesmos valores. Então, e para 10 horas? Como que eu posso escrever para 10 horas? Eu posso agora utilizar as propriedades de potenciação, né, e melhorar aí o meu entendimento e também a minha escrita matemática para responder esse exercício. Então, eu tenho aqui 20 vezes 3 elevado a 10, que é a mesma coisa que 20 vezes 59.049, se você colocar na calculadora, você vai encontrar esse valor, igual a 1.000.000
180.980 bactérias. Ou seja, em 10 horas, em menos de meio dia, nós teremos 1.180.000 bactérias. Não quero nem saber que bactéria é essa, tá? Bactérias pode ser desde formação de alguma coisa, né, que pode ser bom ou ruim. A bactéria não necessariamente é sempre nociva, tá? Tem bactérias que são boas, que fazem bem, tá, dentro do seu ambiente. E aqui alguns exercícios, né, para você pensar um pouquinho aí nesse crescimento das colônias das bactérias. Então, então aí tem mais duas opções. Descreva uma expressão algébrica que corresponde à relação entre o número de bactérias e o tempo. E na 3, represente graficamente para as 3 primeiras horas a relação entre o número de bactérias e o tempo. Tá? Então, pensando no que foi feito no slide anterior, como que você responderia essas duas questões? Então vamos lá, né? Novamente estamos falando dessas mesmas bactérias aí, né? E o que seria a expressão algébrica que corresponde à relação da bactéria? Pelo que eu entendi, né, no nosso exercício, o que nós temos? Nós temos um número de bactérias no tempo, então nós temos uma função n de t. Tem um valor fixo, que é 20, né? E temos o tanto que ele triplica, o tanto quanto ele cresce. Então, ele triplica. E onde que está o meu t? Tá? Aonde que eu vou colocar meu t na expressão? Então, olhando lá, né, na parte 1 desse exercício, onde que eu coloquei o tempo? Onde que foi mudado o tempo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho, ó, N de T é o número de bactérias no tempo. E que tempo foi esse? Esse tempo foi em horas. Então, a cada 1 hora, triplicava o meu número de bactéria. E depois a expressão algébrica, N de T igual a 20 vezes 3 elevado a T. O T fica aqui mesmo, tá? Fica como expoente do 3, tá? Não é vezes T, o T é aqui em cima, tá? Como expoente. Só lembrando que se for 3 elevado a 2, é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, tá? Potenciação, não 3 vezes 2, tá bom? E para representar graficamente para as 3 primeiras horas a relação de um número de bactérias com o tempo, tá? Vocês teriam que fazer aquele famoso quadradinho de vocês lá, aquela famosa... Olha só que legal, vamos fazer aqui um quadradinho de X e Y, né? Então, na 0 horas tem 20 bactérias, na primeira hora tinha 60 bactérias, na segunda hora tinha 180 bactérias. Não era isso que acontecia? Tá? Então, eu acredito que você teria que ter feito, né, uma reta um pouquinho mais perpendicular do que eu consegui fazer aqui, né? Onde de 0 a 20, tava por aqui, tá? E quando chegasse lá no 1, estaria lá em cima. Então, teria aí uma coisa bem parecida de função exponencial, tá? Primeira possibilidade, considerando n de t igual a 2 vezes 3 elevado a t, então, seria mais ou menos esse gráfico aí. Na apostila do professor, ele fala que pode ocorrer um erro. Que erro é esse? Então, novamente, nós estamos falando de multiplicação, e sim, estamos falando de multiplicação. Mas alguns alunos podem fazer 20
vezes 3, vezes t. E é bem diferente de ter o t multiplicando do que ter o t como índice da potência, tá? Então, nós saímos, né, da multiplicação de t e colocamos ele no expoente, ele como índice. Perceba a diferença aqui, que o t está de chapeuzinho do 3, tá? Então, ele indica a quantidade de vezes que o 3 vai multiplicar, tudo bem? Não é quantas vezes o 3, e sim quantas vezes vou pegar o 3 e vou repetir na minha multiplicação, tudo bem? Então, aqui ele fala da primeira possibilidade. Claro que se você fizer vezes t, tá? O seu gráfico, ele não sairia esta função exponencial bonita aqui. Ele provavelmente viraria um gráfico linear, tá? Onde seria o resultado uma reta. E não seria coerente com o crescimento correto das bactérias nesse exercício, certo? E na atividade 3 e 4 dessa apostila, você vai utilizar algumas coisas que estão no anexo, tá, do seu caderninho. São folhas que tem aí algumas coisas para você utilizar. Então, tanto o exercício 3 quanto o exercício 4 são práticas que você poderia fazer aí em sala de aula. Mas eu achei bem interessante esses dois exercícios e consegui colocar aqui para mostrar para vocês. Então, no exercício 3, é uma atividade que você deverá construir os 3 primeiros níveis de um fractal denominado triminó. Para isso, utilize os quadrados impressos na folha do anexo 1 e siga as instruções. Começamos aí. O que é um fractal, né? Então, aqui, olha, você tem o tal dos flocos de neve. Tá? O que seria isso? Quando nós aumentamos o floco de neve, temos o mesmo padrão e a mesma informação. Tá? Eu acredito que vocês já viram alguma coisa assim de um triângulo, né? Dividido por outro triângulo, que dá para dividir por outro triângulo, né? Que dá para dividir por outro triângulo. E se eu for aumentando isso e sempre dividir por triângulo, 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 eu tenho infinitas possibilidades, tá? Também os flocos de neve são uma delas. Então, vamos fazer esse triminó aqui, mais pra frente vocês vão entender também. Então, vocês vão lá no anexo 1, vocês vão ver uma folha onde tem esses quadradinhos aqui, tá? Então, para a construção do triminó nível 1, você vai recortar e colar os 3 quadrados maiores justaspostos em forma de L. O que é isso? Vocês vão pegar esses quadrados, né? Vão fazer aqui, ó, formato de L. Certo? Esse é um formato de L. No passo 2, para obter um triminó nível 2, você deve substituir cada peça do triminó de nível 1 por um triminó em L. O que é isso? Vocês vão pegar esse L aqui, colocar mais um L aqui, aqui, fazer esse L. Eu vou fazer aqui bonitinho para vocês. Repete-se o processo na obtenção do fractal nível 2 para obter o nível 3 e os passos para obter os próximos níveis são análogos. O que quer dizer análogos, tá? São os mesmos do passo 1 e 2, tá? Você vai manter aí esse passo. Eu consegui fazer aqui, então vamos fazer mais coloridinho, bonitinho, tá? Então, aqui é o nível 1 e agora você tem o nível 2, tá? Que foi aí o que eu tentei pintar, né? E agora, eu peguei mais ainda, né? E fiz de novo esse fractal. Então, imagine que eu estou aumentando, que eu estou dando zoom nessa figura e cada vez mais vai aparecer esse mesmo formato, certo? Então, olha só, formato aqui. E agora, imagine aqui um zoom. Vamos ver se vai entrar. Isso, olha só que bonitinho, né? Então, imagina aqui a quantidade de vezes que eu fiz essa mesma formação. Então, esse padrão sempre vai continuar, às vezes um pouquinho menor, às vezes maior, mas vai continuar. Isso seria daí um fractal. Dá para fazer aí um pouquinho, brincar um pouquinho, né? Deixar os desenhos bonitos. Então, a partir da análise das 3 figuras que você construiu, discuta com seus colegas e responda às questões a seguir. Então, novamente, né, nós não estamos em sala de aula, né, mas dá para a gente ter aqui alguns pensamentos. Na letra A,
A sequência que representa a quantidade de quadrados de cada figura obedece a alguma regularidade? E se sim, qual é esta regularidade? Então, só vou olhando aqui, olha só. Então, isso aqui se chama nível 1, tá? Que comecei com 3 quadradinhos. Depois, nível 2, tá? Que começou aqui com 9 quadradinhos, né? E depois o famoso nível 3, né? Peguei aquele mesmo desenho que eu consegui construir anteriormente e dei uma diminuída aqui, tá? Então, o que que nós temos? Infinitas possibilidades, né? Na hora que eu fui aumentando e colocando e adicionando mais esse formato em L, esse trimenó, foi tendo uma regularidade, sim, nos meus desenhos, e essa regularidade não tem fim, tá? Então, cada termo a partir do primeiro é obtido triplicando o seu anterior. Então, olha só que bacana aqui, tá? Nós temos 3 quadrados. Depois aqui eu tenho 3 ao quadrado. Ué, 3 ao quadrado não são 9? Tenho 9 quadradinhos aqui. E depois, no nível 3, eu tenho 3 ao cubo. Então, se eu contar aqui, é para eu ter 27 quadrados, certo? É possível encontrar a quantidade de quadrados das próximas figuras sem construí-las ou desenhá-las? Discuta com seus colegas tentando algumas das figuras não construídas. Claro, acabei de falar, né? Respondendo a questão 1, eu consigo falar que sim, é possível encontrar a quantidade dos quadrados nas próximas figuras, tá? Por quê? Porque se a próxima figura eu vou chamar de nível 4, o que que eu tenho? Eu tenho um 3 elevado à quarta. 27 vezes 3, 3 vezes 7, 21. 3, 6, 7, 8, 81. Pronto. Sem desenhar o nível 4, já descobri que vai precisar de 81 quadradinhos para eu fazer. Tudo bem? Tá? Observe que as quantidades de quadrados estão aumentando. Qual é a operação matemática observada neste aumento da quantidade de quadrados? As quantidades de quadrados são multiplicadas por um fator e esse fator é fixo. Só para vocês entenderem, tá? O fator fixo é a minha base. E qual é a base que eu tenho? Vamos lembrar lá, né? Base de uma potenciação. A minha base é 3, tá? Olha só quem não muda aqui, ó. Tudo é 3, ó. Tudo é 3. Minha base é 3. Então, esse é o meu valor fixo. O que está mudando é o índice e a potenciação. Escreva a sequência formada pelas quantidades de quadrados nas primeiras figuras desse fractal. Qual o nome desse tipo de sequência? E essa sequência é crescente ou decrescente, por quê? Bom, crescente eu sei que é crescente. Nós já vimos aí na hora que a gente construiu. Por quê? Porque nós estamos aumentando esse valor. E qual é esse tipo de sequência? Se eu estou colocando o meu índice, se eu estou colocando uma potenciação, provavelmente eu não tenho uma PA, né? Eu tenho o quê? Né? Uma progressão, tá? Ficou aí em cima da... Vou até apagar aqui, que ficou um pouco em cima do escrito aqui da resposta. Então, nós temos o quê? Tá? 3, 9, 27, 81. As quantidades de quadrados das figuras do fractal. O nome da sequência é progressão geométrica. Ela é crescente, pois à medida que n aumenta, as quantidades de quadrados também aumentam. Então, lembra lá da bactéria? Quando ele falou, 3 elevado a t, 3 elevado a t. Tá, mas aqui ele usou n. Ué, e daí? N, t são as coisas que são as letras que nós utilizamos, né, para chamar de variável. Então, lá na bactéria, meu t era hora. Aqui, o meu n é quadrado, tá? Então, cuidado, tá? N não é quadrado, desculpa. N são níveis, né? No caso, é o nível 1, nível 2, nível 3. Então, vai mudar essa letra de um exercício para o outro? Vai mudar, tá? Questão para pânico? Não. Você vai tirar a letra, colocar a indicação lá de ser hora, de ser nível, do que for, e fazer as operações de potenciação para uma PG. Tudo bem? O importante é você entender se é PG, progressão geométrica, ou se é uma PA, progressão aritmética. Tá entendendo PG? Você faz a potenciação sem problema nenhum. Ok? Acredito que encerramos.
Vamos aqui para a atividade 4. Também é uma atividade prática, bem legal, bem bacana. E nessa atividade você fará um experimento envolvendo as áreas do quadrado e do retângulo. Para isso, você utilizará o quadrado do lado dentário do anexo 2. Novamente, é uma página da sua apostila, que provavelmente está aí no final da sequência didática, tá? Então, vocês vão seguir esses passos. Passo 1. Divida o quadrado de lado unitário em duas partes iguais. Pinte uma delas de verde. Então, esse quadrado, ele não falou para mim quanto que ele mede. Ele falou assim, ó, é um quadrado. Então, aqui tem uma unidade, e aqui tem uma unidade. Quadrado tem os 4 lados iguais, certo? Ok? Então, fiz aqui, nesse meu desenho, como se eu tivesse pegado a folha dividido ao meio e pintei o meu quadrado de verde, que virou um retângulo. Tenho 2 retângulos. Uma parte pintada em verde e a outra parte continua em branco. Repita o procedimento na parte não pintada, isto é, divida essa parte em duas partes iguais e pinte uma delas de amarelo. Então, a parte verde eu não vou usar, só vou utilizar a parte que não estava pintada. Pintei de amarelo. Divida novamente a parte não pintada em duas partes iguais e pinte uma delas de azul. Então, só essa parte aqui de cima, que está em branco, eu vou dividir ao meio e vou pintar uma de azul. Novamente, divida a parte não pintada em duas iguais e pinte uma delas de laranja. Então, aqui, esse pedacinho, pronto, de laranja. Repita o processo dividindo a parte não pintada em duas partes iguais, pintando uma delas de vermelho. Pronto, tá aqui. E mais uma vez, divida a área não pintada em duas iguais e pinte uma delas de marrom. Então, olha só o que vai acontecendo, né? Eu vou dividindo essas partes, tá? E elas vão ficando como aqui, ó? No mesmo formato, ó. O formato retangular, quadrado, retangular, quadrado, retangular, quadrado. Finalzinho ali, dá pra dividir mais um pouquinho, tá? É que daí vai ficar muito pequenininho, talvez você não vai ver. Então, aqui também tem alguns itens para ser respondidos. A partir da análise da figura obtida ao final do experimento, discuta com seus colegas e responda as questões a seguir. Letra A. Se continuarmos repetindo esse processo, dividiremos esse quadrado em quantas partes? Então, aqui, pessoas, infinitas partes. Como assim, professora? Essa folha não vai caber infinitas. Tudo bem, mas imagine que quando você chegar nesse quadradinho aqui que nós temos, bem pequenininho, esse quadradinho aqui, que você já não está enxergando direito, tá? Você for lá e você vai dividir em metade, e depois outra metade, e você vai dividir em metade e vai pintando. Agora, imagine que quando chegou nessa partezinha, você tem uma lente de aumento, você vai lá e dá um zoom. Então, essa parte, ela começa a ficar branca de novo. Você consegue fazer essa divisão. Então, essa divisão você vai fazendo infinitas vezes. Porque quando a gente tem um número de 0 até 1 e for dividindo até chegar no 0, ele vai chegar no 0, mas ele nunca vai ser 0. Então, aqui a gente vai dividindo, vai ficar bem pequenininho. Mas sempre vai ter espaço para a gente dividir um pouco mais, tá? Letra B. Escreva em cada parte pintada a fração correspondente à sua área. Essas frações obedecem a um padrão. Se sim, qual é esse padrão? Bem legal essa parte aqui, tá? Por quê? Porque se eu tinha uma folha e dividir ao meio, a fração do meio eu sei que vocês entendem muito bem. A fração do meio é 1/2. Tranquilo? Beleza. Então, sobrou uma parte em branco que eu dividi e foi a parte amarela. Então, voltando lá, estou dividindo uma fração por 2. Então, eu estou tendo 1/4, tá? Sobrou a parte de cima, né? Fui lá e dividir ao meio. Dividir ao meio, dividir por 2, tá? Então, fica o quê? 1/8. Aí, eu fui lá e dividi de novo, né? Por 2. Então, ficou o quê? 1/16, tá? Dividir de novo. 16, aqui vai dar 1/32. E dividir de novo, vou colocar aqui um pouquinho fora, vai dar 1/64. Ô, professora, mas só muda a parte de baixo da fração? Sim, lembra lá quando eu fiz a retomada de divisão de fração, de divisão por 2, nesse mesmo vídeo? Foi aí que eu usei. Então, olha, só lembrando lá, 1/2, essa é a minha parte verde.
eu vou dividir por 2, é a mesma coisa que pegar 1 sobre 2, multiplicar pelo inverso do 2. Lembrando que o 2 inteiros é dividido por 1, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Foi isso que eu fiz, tá? Então, sempre aqui a minha multiplicação no denominador é por 2, então só a parte de baixo da fração vai aumentando, certo? Então, bem legal esse padrão também, né? E esse padrão corresponde ao que esse padrão? Tá? A metade da anterior, tá? Então, o que seria o meu valor fixo, né? Obedece a algum padrão? Sim. Qual é esse padrão? A metade anterior. Então, qual que seria o valor fixo? Fixo que eu tenho aqui? Meio, tá? E letra C, escreva a sequência formada por todos os valores das áreas. Qual o nome dessa sequência? Ela é crescente ou decrescente e por quê? Então, já deu para reparar aí que é uma sequência, progressão geométrica, que ela é decrescente, né? Estou fazendo uma multiplicação por uma divisão, por 1 sobre 2, tá bom? Então, vocês terão aqui a sequência exatamente igual eu coloquei nas figuras pintadas aqui, nos quadrados e retângulos pintados, tá? Então, eu tenho 1 sobre 2, depois um quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, 1 64avos. Qual que seria a meu padrão? A divisão por 1 sobre 2, tá? Ah, mas você colocou 1 sobre 2 entre parênteses e o n como expoente. Sim. Então, olha só voltando lá, né? Qualquer valor, né, que eu colocar no meu expoente 1, vou continuar tendo o valor 1, tá? Como está entre parênteses, o 2 também vai receber aqui, por exemplo, né, se eu fizer aqui, o meu 2 também vai receber o 2, tá? De potenciação. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? Foi assim que eu encontrei 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 3, tá bom? 1 sobre 32, desculpa. Então, aqui, ó, quero fazer de novo. Vamos lá de novo. Quero fazer agora a minha terceira divisão, né, que eu dividi sempre pela metade, sem problema nenhum. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que olha só, 1. E 2 vezes 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, 1 oitavo, certo? Tá? E embora seja uma progressão geométrica, é uma progressão decrescente, tá? Pois à medida que n aumenta, ou seja, que a divisão dos quadrados dos retângulos eu faço aumenta, a divisão ao meio, os valores da área diminuem. Então, a área do meu quadrado vai diminuindo, tá? São 2 exercícios práticos que tem nessa apostila, depois tem mais 2 exercícios de múltipla escolha. Aconselho que você pare um pouquinho nesses exercícios práticos, façam esses exercícios para que você se acostume com essa ideia, porque são conceitos que geralmente aparecem aí em provas de vestibulares, tudo bem? E foi o final da aula, né, terceiro ano do ensino médio, e espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.